Então, vamos lá. Na DRE existe uma estrutura que a gente precisa seguir, tá? Então, nós temos uma estrutura e temos que lançar essas contas dentro da estrutura. Então, DRE. A DRE nós começamos com receita operacional, tá? Então, receita operacional. Dentro de receita operacional, vai as receitas de vendas, tá? E as receitas de prestação de serviço. Então, entra aqui em receita operacional, receita com vendas e receita com prestação de serviço, ou receita bruta, receita operacional bruta, vou colocar aqui. Então, nós temos receita com vendas, vamos procurar aqui na nossa tabela se nós temos receita com vendas. Tá? Então, vendas de mercadoria. Então, nós temos aqui uma receita com vendas, tá? Que é vendas de mercadoria. Vamos colocar o valor dela, tá? 500 mil reais. Então, nós lançamos aqui já vendas de mercadoria. Vou destacar aqui só para falar que nós já lançamos ela. Professor, não está aparecendo. Mas no meu não, né? No meu também não. Não está aparecendo? Deve ter travado. E agora? Aí. Apareceu? Para mim também, tá aparecendo agora. Beleza. Sim. É que tá demorando um pouquinho, tá? Mas qualquer coisa, só falar. Então, nós temos aí receita com vendas, tá? Receita operacional, entra receita com vendas e receita de prestação de serviço, tá? Vou colocar aqui prestação de serviço. Vou ver se tem prestação de serviço aqui no exercício, tá? Copa, cozinha, debêntures, consultoria, juros, viagem, férias, FGTS, ICMS, lanche, salário de vendedores. Então, nós não temos receita de prestação de venda, de prestação de serviço, desculpa. Não temos zero, tá? Depois, nós temos deduções e abatimentos. Em deduções e abatimentos, vai entrar os impostos incidentes sobre vendas, PIS, COFINS, ICMS, as evoluções de vendas, os abatimentos de vendas, tudo que estiver relacionado a vendas, tá? Em deduções das minhas vendas, vai entrar aqui, tá? Vamos ver se nós temos algum imposto de vendas aqui. Vamos ver se nós temos impostos sobre vendas. Vamos ver aqui. Aí nós temos COFINS sobre faturamento, tá? Valor dele, COFINS sobre faturamento, 7 mil reais. Então, lançamos COFINS sobre faturamento. Vamos verificar se nós temos PIS sobre faturamento. PIS, despesa. Aqui nós temos ICMS. Vamos colocar já o ICMS aqui. ICMS, valor do ICMS, 150 mil reais. Então, já lançamos o ICMS. Vou colocar aqui de vermelhos que nós já lançamos. Vamos ver se nós temos mais. Temos ISS, tá? Imposto incidente sobre a prestação de serviço, 60 mil. O que mais que nós temos aqui, hein? PIS sobre faturamento, tá? Aqui é 60 mil. Menos 60 mil, menos PIS sobre faturamento. Ó, nós temos prestação de serviço aqui, tá? Prestação de serviço, valor 1 milhão. Então, lançamos prestação de serviço, lançamos PIS, lançamos ISS,
Então, ICMS, ISS, PIS sobre faturamento. O que mais que nós temos aqui que dá para entrar aqui? Copa e cozinha, custo, debêntures, consultoria, despesa, provisão, devedores, publicidade, receita, rescisão. Então, é só isso que nós temos aqui em deduções e abatimentos, tá? Então, deduções e abatimentos, tá? São os impostos incidentes sobre as vendas, tá? Então, nós tivemos COFINS sobre faturamento, nós tivemos ICMS, tá? Que é referente a vendas, tivemos ISS, e nós tivemos PIS sobre faturamento, tá? Então, tivemos todas essas contas aqui ligado ao faturamento. Então, começamos com receita bruta, agora vamos deduzir, fazer a dedução, né, das deduções e abatimento. Então, receita líquida. Então, a minha receita líquida, vou numerar aqui, tá? 1, 2. 1 e 2. Então, a receita líquida é 1 menos 2. Então, aqui nós vamos fazer igual soma esse mais esse mais esse que vai dar 1.268.000. 1.500.000, tá? 1.500.000 menos. Vamos fazer o seguinte aqui para ficar mais fácil, então. Soma 1.500.000 Aí eu vou colocar a soma aqui. Que dá 238.000. Aí este mais esse aqui. 1.268.000 reais. Tudo bem, gente? Até agora sim, professor. Agora sim, né? Esse vai ser o 3. Aí vamos fazer o 4, tá? O 4 é os custos. Custos. Opa. 4 é custos. Então, o que nós temos de custos aqui? Então, nós temos CMV, tá? Valor do CMV igual a 12.000 reais. CMV menos 12.000. E nós temos custo do serviço prestado, que é igual a 6.000. Então, já utilizamos CMV, tá? E já utilizamos CSP, custo do serviço prestado. Vou fazer a soma, este mais este, menos 18.000. Tá? Aí nós teremos aqui 5 lucro bruto. Lucro bruto é
1.268.000 menos, tá? Igual soma esse menos esse, tá? 1.250.000 reais, tá? Deixa eu organizar aqui, só para ficar... Então, achamos o lucro bruto, tá? Então, começamos com receita operacional, 1.500.000, que é a soma desses dois, tá? Depois partimos para deduções e abatimentos, que são os impostos incidentes sobre vendas e sobre a prestação de serviço. Devoluções de vendas, abatimento de vendas, tá? Colocamos COFINS, ICMS, ISS e PIS. Somei tudo, 132.000. 1.500.000 menos 132.000 é igual a 1.268.000. Menos custos de 18.000, 1.250.000. Então, o lucro bruto é 3 menos 4. Tá? Então, o meu lucro bruto é o 3, receita líquida, menos 4, que são os custos. Então, fizemos aqui. Agora, nós vamos fazer as receitas operacionais, tá? Receita e despesa operacional. Então, despesas e receitas operacionais. Então, receitas e despesas operacionais. Vamos fazer a separação entre vendas, despesas de vendas. Despesas de vendas. Vamos classificar tudo que for relacionado à venda. Tudo que estiver relacionado à venda. O que nós temos relacionado a vendas aqui, gente? Vamos lá. Comissão de vendedores. Então, comissão de vendedores é uma despesa de vendas, tá? Valor: R$2.000. Menos R$2.000. Comissão de vendedores, R$2.000. O que nós temos mais relacionados a vendas? Despesa, vamos ver aqui. Publicidade, lá embaixo tem publicidade. Então, para vender, eu preciso fazer propaganda. Então, publicidade, tá? Valor da publicidade, R$6.000, tá? Publicidade, 6.000. Vamos ver aqui o que mais nós temos de vendas. Salários de vendedores. Então, se é dos vendedores, são despesas ligadas a vendas. Então, salários dos vendedores, R$30.000. Então, esse também já utilizamos. Marcar aqui. Vamos ver se nós temos mais. Então, vamos rever se tem alguma outra despesa de vendas. Honorário contábil, copa e cozinha, debêntures, consultorias, despesa com juros, viagem, férias, FGTS, ganhos, gratificação para vendedores. Tá? Já ia ficar para fora aqui, gratificação de vendedores. Valor da gratificação de vendedores, R$30.000. Então, gratificação de vendedores, nós já utilizamos, vamos marcar de vermelho.
ICMS já foi utilizado, INSS, IPTU, IPVA, lanches, participação de empregados, provisão. Provisão para devedores duvidosos, tá? Entra como vendas. Provisão para devedores duvidosos. Então, provisão para devedores duvidosos, R$ 10.000. Provisão para devedores duvidosos, tá? Toda vez que eu vendo a prazo, eu preciso fazer uma provisão para devedores duvidosos. Ou provisão para credores de liquidação duvidosa, dependendo do. Tá? Essas provisões é caso alguém venha dar calote na gente, tá? Aí nós precisamos ter, caso alguém dê calote, já está contabilizado o prejuízo em relação aos calotes. Então, não temos mais despesas de vendas, tá? Então, despesas de vendas é isso daqui. Igual, Professor, sim. então, só uma pergunta. A provisão para contribuição social, ela vai na DM, certo? Não. Contribuição, provisão para contribuição social entra lá, imposto de renda e contribuição social, lá embaixo. Ah, tá. Beleza. Tá? Aí achamos aqui 78.000 referente à despesa com vendas. Agora nós vamos fazer as despesas administrativas. Então, despesas administrativas. Então, despesas administrativas. É assim, com relação às despesas administrativas. Mencionei aquelas que estão ligadas a vendas, tá? Significa que o restante das despesas são consideradas administrativas, tá? Que é a maioria aqui. Então, aqui, despesas administrativas, honorário contábil, tá? Professor, mas pode abrir subgrupo aí, né? Como assim? Tipo assim, administrativo, daí eu coloquei encargos, um grupo só para encargos e impostos. Ah, não, pode sim, pode sim, tá? Vocês podem fazer aí a classificação a despesas administrativas e impostos. Aí coloca INSS, IPTU, IPVA, essas coisas tudinho. Despesas administrativas com, sei lá, com funcionários. Aí tem lá lanche, tem treinamento. Vocês podem fazer essas classificações aí, caso vocês queiram, né? Mas, assim, não é uma coisa que seja obrigado a fazer, tá? Não, sim, sim. Tá? Fica Mas é opcional. é isso, é opcional, tá? Mas pode, caso vocês queiram. Então, honorário contábil, R$ 5.000, tá? Então, honorário contábil, já usamos. Copa e cozinha, tá? Vamos lá. Copa e cozinha também vamos mencionar, né? Se estivesse falando que é copa e cozinha da loja dos vendedores, aí seria classificado como lá em despesa de vendas. Copa e cozinha, R$ 4.000. R$ 4.000. Vamos lá. Despesa com consultoria. Despesa com consultoria, R$ 10.000. Então, essa já foi. Despesas com viagens. Despesas com viagens. Menos R$ 2.000. Férias, tá? Aqui novamente, se tivesse falando férias dos vendedores, então essas férias aqui seria classificada em despesas de vendas, tá? Mas como não está falando nada, vamos lançá-la como administrativa. Então, férias, lançamos. FGTS, tá? Então, lancei o FGTS. R$ 4.000.
Vamos lá, INSS. INSS, olha, 200 mil reais de INSS, hein? Eita, lelê. Aí nós temos IPTU, R$ 4.000 de IPTU. Nós temos IPVA, tá? Se estivesse falando que eram os veículos relacionados à entrega das vendas, seria em vendas. Então, lançamos INSS, IPTU e IPVA, tá? Vamos colocar os lanches. Olha só, R$ 8.000 de lanche, hein? Empresa dessa é boa de se trabalhar, rapaz. Lanches, R$ 8.000, tá? Comendo bem pra caramba. Que mais que nós temos? Rescisão trabalhistas. Valor da rescisão trabalhista, R$ 30.000, mandou muita gente embora. Revistas e jornais. Revistas e jornais, R$ 10.000. Salários da administração, R$ 60.000. Olha só, rapaz, R$ 60.000. O que mais que nós temos? Seguros, tá? Aqui é 60.000. Seguros, R$ 2.000. Treinamento, taxas municipais, R$ 8.000. Temos treinamento de pessoal. Não fala se é da administração, se é de vendas, então vamos colocar em administração. Temos vale transporte. R$ 5.000. Não temos mais nada. Conta acaba aqui. Então, lançamos essas contas aqui. Então, tudo isso daqui são considerados despesas administrativas. Como que eu sei que é despesa administrativa, tá? Falando aqui com relação ao exercício, tá? Porque não está especificado, tá? Que é relacionado aos vendedores ou à loja, igual aqui seguros, tá? Se tivesse mencionado seguro da loja, então despesa com vendas, tá? Taxas municipais referentes à loja, então despesa com vendas. Treinamento do pessoal de vendas, então despesa com vendas. Na empresa em que vocês trabalham, teria que identificar o que estiver relacionado a vendas, o que estiver relacionado à parte administrativa, tá? Então, elencamos todas as despesas administrativas que nós encontramos e vamos somá-las, tá? Então, de despesas administrativas, nós temos R$ 448.000 de despesas administrativas, tá? Agora, nós vamos fazer as despesas financeiras. Então, despesas financeiras, se estiver indo muito rápido, vocês falam que a gente volta, tá? Despesas financeiras. O que nós temos de despesas financeiras? Vamos ver aqui se temos alguma. Despesas com juros, tá? Ou juros passivos, tá? Então, nós temos despesas com juros. Despesas com juros.
despesas com juros menos R$ 5.000, tá? Então, a minha despesa com juros já lançamos. Não temos mais nenhuma. Vamos colocar aqui receitas financeiras. Nós temos receitas financeiras. Temos aqui receita com juros ou juros ativo, tá? É a mesma coisa. Receita com juros, R$ 10.000. Então, receita com juros, tá? R$ 10.000. Então, lançamos despesa e receita financeiras, tá? Agora, o que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer? Queremos saber o resultado das minhas despesas ou receitas operacionais. Então, eu vou pegar aqui 78.000 mais 448 mais R$ 5.000 mais R$ 10.000. Então, nós temos um total de despesa de R$ 521.000, tá? Tudo bem até aqui, gente? Oi. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, professor, até agora. Beleza. Então, vamos continuar. Então, R$ 521.000, tá? Então, total das minhas despesas, 521.000. Aí, agora, nós vamos para... Isso aqui é 7. Resultado operacional. Resultado operacional. Que é 5 menos o 6, tá? Que é o lucro bruto, tá? Menos despesa. Professor, agora a legislação não mudou em 2008, não tem mais resultado operacional. Não, na verdade existe o resultado operacional, tá? Ainda existe. Ele não é usado mais. Tá? Não, ele é usado, tá? O que acontece, tá? Você precisa classificar aqui, igual nós estávamos fazendo, né? Vocês podem colocar aqui resultado operacional e continuar da forma que nós estamos fazendo, ou nós podemos fazer. Então, eu vou fazer melhor aqui, tá? Do jeito que vocês estão vendo com o Josimar. Já vou colocar outras receitas e outras despesas aqui, tá? Porque aqui nós iríamos colocar o resultado operacional, né? Iríamos colocar outras receitas e outras despesas, né? Não iríamos colocar a classificação de não operacional e operacional. Então, né? Vocês querem que coloque outras receitas aqui, depois resultado? Como que vocês querem? Fazer do jeito que vocês estão aprendendo lá, para não confundir vocês. Tá? Aí vai mudar o resultado lá em cima, tá? Então, vamos lá. Outras receitas. Vai. Outras receitas. Vamos ver o que nós temos aqui. Vou colocar outras despesas primeiro. Outras despesas. Tá? Nós temos outras despesas aqui. Neste exercício nós não temos, tá? Então, não temos nada. Então, outras receitas. Aí, outras receitas nós temos
ganhos na alienação de investimento, tá? O valor de ganhos na alienação de investimento é R$ 4.000. E nós temos ganhos na alienação de imobilizado, que é R$ 10.000. Então, utilizamos essas duas outras receitas aqui, tá? Então, aí agora aqui o resultado então vai alterar, tá? Então, vamos colocar lá mais 4.000 mais 10.000. Então, caiu para R$ 507.000, tá? Aí nós temos aqui, só arrumar aqui. Então, aqui. Outras despesas, não temos nada, né? Está zerado por isso. E zero. Aí, então, nós já iremos partir aqui, então, para... Isso, se eu só vejo a numeração aqui. Então, aqui vai ser o 7. Aqui vai ser o 7. 7. Então, aqui nós vamos para o LAIR, tá? Que é o lucro antes do imposto de renda. Lucro antes do imposto IR, tá? LAIR. Então, o LAIR seria... LAIR seria o 5 menos o 6, tá? O lucro bruto menos as despesas, que seria 1.250.000 menos 507. Vai dar R$ 743.000, tá? Depois nós temos o 8, que é imposto de renda e contribuição social. Contribuição social, tá? Aí nós temos essas contas aqui. Vamos verificar se nós temos imposto de renda. Ó, provisão para imposto de renda. Vem aqui. Valor da provisão para imposto de renda, R$ 30.000. R$ 30.000. Vamos verificar se nós temos contribuição social. Contribuição para contribuição social. Valor R$ 15.000. Então, contribuição social, R$ 15.000. Então, lançamos já as duas contas que se encaixariam aqui, tá? Contribuição social e imposto de renda. Então, impostos igual soma 30 mais 15 é igual a 45.000. Aí, 9, que é lucro após IR e contribuição social sobre o lucro líquido. Tá? Então, lucro após o imposto de renda é 743 mais 45.000, R$ 698.000. Tá? Então, esse é o meu lucro após o imposto de renda.
Aí nós vamos colocar o 10, tá, como participações. 10 como participações. O que nós temos de participações? Nós temos debentures, tá? Debentures, 6.000. E nós temos participações de empregados, que é R$10.000. Então, as minhas participações é R$16.000. Tá? Então, tenho de participações R$16.000. Não temos mais nenhuma conta para ser lançada. Então, nós vamos lançar já agora aqui o lucro líquido do exercício. Tá? O lucro líquido do exercício Então, lucro líquido do exercício é 698 menos R$16.000. É igual a R$682.000. Então, isso aqui é uma DRE, tá? Peguei todas as contas, tá? Peguei todas as contas e fui colocando ela conforme a classificação de cada um, tá? É preciso vocês, tá, gente, saberem identificar, saber montar a DRE, tá? Saber a estrutura da DRE. Isso é o mais importante, tá? Vocês precisam saber a estrutura da DRE. Porque em um concurso, tá, que vocês fazem, prova do CRC, eles pedem muito isso daqui. Isso aqui cai bastante. Por que eles pedem? Porque vocês precisam achar o lucro do exercício para depois elaborar um balanço patrimonial. Vamos supor, está lá na questão. Qual é o valor do patrimônio líquido da empresa? Aí tem um monte de contas. Aí, se vocês olharem só as contas que estão lá patrimoniais, vocês vão fazer, mas eles pedem para vocês acharem o resultado, né? Fazer uma DRE para depois colocar no balanço. Ou então pergunta assim: qual é o valor, qual é o resultado do lucro bruto, tá? Qual é o valor das despesas, né, antes do imposto de renda, do resultado antes do imposto de renda? Então, vocês precisam saber muito bem essa estrutura da DRE, tá? Precisa saber, porque precisa montar certinho, tá? Qualquer lançamento que vocês fazem errado, tá? Esqueci de lançar uma despesa aqui, tá? Então, automaticamente, o seu cálculo para imposto de renda aqui vai dar diferente, tá? Lancei uma... Por que a gente cai na malha fina, às vezes? Porque, às vezes, a gente lança um valor errado de despesa aqui em cima, automaticamente o resultado aqui vai reduzir. Então, se reduzir o resultado aqui, nós iremos pagar menos imposto de renda. Só que aí o governo vai ver, falou assim, olha, lançou uma despesa errada aqui em cima, que não era para ser lançada aqui, tá? Essa despesa é para ser lançada lá embaixo. Então, tá? Se a gente lançar errado valores aqui, ou a gente recolhe a mais imposto de renda e contribuição social, ou a gente recolhe a menor. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Por isso que tem essa estrutura para a gente analisar. Sem contar que a DRE é uma ferramenta muito importante para a gestão, tá? Poxa, vocês gastaram 448 mil com despesa administrativa. O que aconteceu? Tá lá, ó. Vamos ver aqui. 200 mil reais de INSS, por quê? IPVA, 80 mil. 8 mil reais de lanche.
30 mil reais de rescisão trabalhista. O que está acontecendo que está mandando tanta gente embora assim? Salários da administração, 60 mil reais. Então, precisa saber aqui, tá? Por que está sendo tão alto essas despesas, tá? A despesa com vendedor, 30 mil. Gratificação para os vendedores, 30 mil reais de gratificação. Por que eu paguei 5 mil reais de juros? Então, isso aqui é uma ferramenta gerencial muito importante, tá? Mas existe uma estrutura, tá? Então, essa estrutura precisa ser seguida, tá? Então, a estrutura é essa aqui que está em negrito. Não necessariamente, tá? É 1, 2, 3, 4. Eu coloquei aqui só para a gente identificar na hora de achar os resultados aqui, tá? Então, lucro antes, tá? Aí, lucro após, esqueci de colocar aqui, é o 7, menos o 8, nós vamos achar. Aí, o lucro líquido, tá? Lucro líquido é o 9 menos 10. Nós vamos chegar no lucro líquido, tá? Vocês precisam prestar bastante atenção no seguinte, tá, gente? Aqui eu estou colocando menos, tá? Vou mudar aqui, tá? Lucro antes é menos barra mais, tá? Por que menos barra mais? Porque suponhamos, tá? Que o meu resultado aqui fosse 507 mil positivo, eu iria pegar 1.250.000 mais, né, como eu fiz na fórmula, 507 mil. Tá? Então, nem sempre eu vou reduzir aqui, tá? Ou é menos ou é mais. Se as minhas receitas forem superior, então vou ter um resultado positivo. Se as minhas despesas forem superior, resultado negativo, tá? Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Mas essa é a estrutura da DRE. Bem simplesinha, tá? Mas precisa tomar cuidado com ela. Como eu já falei várias vezes, tira uma foto, tá? Deixa aí na tela do celular, o namorado, marido, esposa, namorada ligar, em vez de aparecer a fotinha deles, tá? Aparece a estrutura da DRE. Ou então prega na geladeira, né? Fica a critério de vocês, para vocês não esquecerem essa estrutura. Tá? Dúvidas? Por enquanto, alguma dúvida? Não. Não. Nada? DRE não. Ei, coisa Não, boa. DRE não. Ih, rapaz, olha, tô até emocionado agora. Então, vamos lá. Tá? Vamos constituir reservas, tá? Essa é a dúvida. Constituição das reservas. Isso aqui já é outra coisa, tá, gente? Vou colocar aqui embaixo, tá? Para a gente acompanhar com o lucro líquido ali. Então, constituição das reservas. Vamos supor aqui, tá? Que o meu capital social. Vamos lá. 500 mil reais. Reserva legal. Já tem um saldo de reserva legal aqui de 10 mil reais. Reserva de capital, 15 mil reais. Então, temos esses saldos aqui no meu patrimônio líquido. Tá? PL. Então, temos esse saldo aqui. Então, para constituir reservas, tá? Qual é a primeira reserva que nós temos que constituir? Legal. Então, a primeira reserva que nós temos que constituir é reserva legal. Quantos por cento? 5% do capital social. 5% do lucro, tá, gente? 5% do lucro líquido, não é do capital.
Então, 5% do lucro líquido, tá? Então, é 5% do lucro líquido. Primeiramente, nós precisamos fazer os cálculos. Primeiro passo, fazer os cálculos. O primeiro cálculo qual que é? 20% não ultrapassar 20% do capital. Então, não pode ultrapassar 20% do capital social. Não ultrapassar 20% do capital social. Qual que é o valor do meu capital social? R$500 mil, tá? Então, eu tenho 500 mil vezes 20%, tá? 500 mil vezes 20%, 500 vezes 0,2 é igual a 100 mil reais, tá? Então, esse é o limite, tá? Limite obrigatório. Então, esse é o limite obrigatório. Então, vamos constituir aqui agora a reserva legal. No caso do exercício que o senhor passou, professor, desculpe interromper, não tem, o senhor não passou os dados de capital nem de reserva de capital, né? Não passei, mas não tem problemas, não tem problema não. Pode constituir assim mesmo, tá? Pode constituir, não tem problema não, tá? Então, a reserva legal, vamos lá, é 5%, tá? Então, 5%, 5% vezes o meu lucro, R$34.100. Tem como eu fazer a constituição da reserva legal? Tem. Tem, né? Porque o meu limite é 100 mil reais. Tá? O meu limite é 100 mil. Então, neste exercício, eu achei 34.100. Com mais 10, vou chegar a 44.100. Então, ainda estou dentro do limite, tá? Preciso fazer o facultativo? Nessa situação, não precisa, tá? Porque ela está dentro do limite do obrigatório, que é 100 mil reais. Então, se eu tenho 100 mil reais, automaticamente não preciso fazer o facultativo. Mas o facultativo é 30%, tá? Não pode ultrapassar 30% somando o capital social mais a reserva de capital. Então, vai dar outro limite. Vamos fazer aqui, tá? Não ultrapassar 30% do capital mais reserva de capital. Não pode ultrapassar o limite aqui de 30%. Só um minutinho, só. Então, aqui. Então, não pode ultrapassar 30% do capital mais da reserva legal. Então, o que, que nós temos aqui para fazer os cálculos? Seria uma linha aqui. Então, eu teria
500 mil mais 15 mil então daria 515 mil reais vezes 30%, tá? Então, seria esta fórmula aqui, tá? 500 mil mais 15 é igual a 515 vezes 30%. Então, este mais este vezes 0,30. 154 mil reais, tá? Limite opcional. Então, daria para fazer a constituição de tudo, tá? Então, a minha reserva legal foi de 34 mil reais, tá? Reserva legal. Então, reserva legal, 5%. Então, 34.100. Então, esta é a minha reserva legal, tá? Essa reserva ela é obrigatória, é a primeira que nós precisamos fazer, tá? Eu quero fazer reserva de contingência, tá? Então, aqui, reserva de contingência. Reserva contingência. Vamos supor aqui que fosse 10%. Então, um exemplo aqui, tá? Reserva de contingência. Reserva de contingência, 10%. Para fazer a reserva de contingência, tá? Eu preciso pegar o meu lucro, que é 682 mil, menos a reserva que eu já constituí, tá? Aí eu vou colocar a taxa de 10%, que aí seria 64.790, tá? Então, para constituir a reserva de contingência, eu peguei 682 menos 34.100. Vai sobrar um valor, né? Vou colocar aqui. 682 menos 34.100. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Espera aí. Então, 682 menos 34.100. 647.900. 647.900. Então, a minha base de cálculo foi 647.900 vezes 10%, tá? Cheguei a 64.790. Reserva estatutária. Reserva estatutária. 15%. Um exemplo aqui. Então, aí aqui eu vou pegar. Posso pegar 647.900, né? Já direto. Vezes 15%. 97.185. Entenderam o que eu fiz aqui? Não entendi não, professor. Entendeu? Então, vou pegar 682 mil, tá? Que é o meu lucro líquido,
menos a reserva legal, que eu já constituí, então não tenho mais esse saldo, menos o saldo, tá, da reserva de contingência. Então, vai sobrar do meu lucro 587.100, tá? Então, em cima de 587.100, eu vou colocar, tá, a porcentagem de 15%, que vai dar um total de reserva de 87.466,50. Entenderam agora? Sim, agora sim. Vocês, Professor, cada... Sim, pode fazendo falar. essa constituição de reserva dos 30%, né? Oi? O senhor está fazendo essa constituição de reserva dos 30%, isso? Não, eu estou constituindo aqui normal, em cima das porcentagens que eu estou falando aqui, 5, 10 e 15. Assim, o Tá, não, limite... bem... Não, os limites aqui, eu posso fazer do limite obrigatório, porque o limite obrigatório, o limite é 100 mil, e eu só tenho 34.100 aqui desse exercício, mais 10 mil. Então, tá? Esse limite aqui, tá? É para vocês analisarem se tem condições ou não. Suponhamos aqui que tivesse passado 100.001. Ah, eu não posso, pelo limite obrigatório já deu. Ah, mas eu quero registrar pelo limite opcional. Aí vocês poderiam optar pelo limite opcional, porque o opcional, o limite é 154.500, tá? Então aqui, não importa aqui se vocês analisarem o limite, Ah, sim, entendi. para saber, eu vou fazer pelo opcional, fazer pelo obrigatório. Se eu ver que pelo Então, limite obrigatório já está abaixo, então automaticamente eu não preciso nem fazer o opcional. Eu só faço o opcional se porventura ultrapassar o limite obrigatório, tá? Aí eu posso fazer o cálculo do opcional, tá? Para saber se tem condições ou não de registrar. Mas está dentro do limite obrigatório, então não importa aqui se é opcional, tá? 34.100 foi do 682. Isso, Do 34 e lucro líquido, 100, né? tá? É em cima desse daqui. Ah, entendi. 682 vezes 5%, tá? Opa, isso aqui. 600, peraí, isso. Então, 682 mil vezes 5%, tá? Aí 682 menos 34.100 é igual a 647 vezes 10%. Aí esse é 682 menos 34.100 menos 64.790, que é igual a, vamos ver aqui, menos 64.790, 583.110. 583.110 vezes 15%, tá? Então é dessa forma que a gente faz a constituição das reservas, tá, gente? Eu pego o lucro, tá? Faço o cálculo ali primeiro para saber qual que é o limite da reserva legal, tá? Então aqui no nosso exemplo aqui é 100 mil reais, tá? Então 20% disso, 500 mil, 100 mil. Vamos supor aqui que fosse 50 mil. 50 mil reais, tá? Se eu tivesse um capital de 50 mil reais, o meu limite seria 10 mil reais. Teria como eu fazer a constituição da reserva? Não entendi. Aqui eu alterei aqui, tá? Mudei o capital social de 500 mil para 50 mil reais. Aí o meu limite, que era de 100 mil, passou para 10. Tem como eu fazer a constituição da reserva agora?
Você só vai inteirar os 10, né? Mas eu já tenho 10 mil aqui, de saldo anterior. Então, Então, eu não posso, pelo limite obrigatório, eu não tenho como constituir. Porque eu já tenho 10 mil lançado aqui, o meu limite só é 10 mil. Tá? Ah, mas fiz o cálculo pelo limite opcional. Então, pelo limite opcional, tem como eu constituir a reserva legal? Tem. Mas eu só vou poder constituir R$ 9.500, tá? Porque eu já tenho 10 mil e o meu limite é 19.500. Então, eu só vou poder constituir R$ 9.500 e não 34.100. Porque eu vou constituir 9.500, que vai somar com os 10 que eu já tenho, tá? Vai dar os R$ 19.500. Tá? É para isso que serve esses cálculos aí para saber o limite, tá? Ah, mas eu não quero adotar o limite opcional. Tudo bem, não precisa adotar, tá? Já tenho 10 mil lançado, então pronto, acabou, tá? Dúvida, gente? não. Reserva legal sempre vai ser 5%, né, professor? Oi? Reserva legal sempre vai ser 5%. Reserva legal sempre 5%, tá? Essa é obrigatória, primeira de qualquer coisa, tem que fazer a reserva legal, tá? Aí as porcentagens das outras vai depender de acordo com o estatuto da empresa, tá? Se tiver falando que é 10, 15, às vezes nem tá falando que precisa constituir as outras reservas, né? Aí se não tiver falando, não precisa fazer a reserva. Mas a reserva legal tem que ser feita, tá? Dúvida, gente? Eu tô com dúvida, mas eu imagino que vocês vão trabalhar isso mais lá na frente, que eu fiquei com... Eu não sei como que eu vou jogar isso daí depois, que daí depois daí vai ter que fazer a razão, Sim. vai entrar no ARI. Não, isso não entra no ARI, né? No caso, isso daqui, tá? Quando você faz o ARI, você vai achar esse resultado aqui, 682. Então, quando a gente faz o ARI, nós vamos pegar 682 mil, tá? Aí você vai colocar lá débito, ARI, né? Crédito, lucro. Aí depois, tá? Que vocês fizerem esse lançamento de débito, vamos supor aqui que fosse o ARI, tá? Eu vou debitar ARI e vou creditar crédito, lucro, tá? Então, 682 mil. Só um exemplo aqui, tá? Aí, depois dessa situação aqui, é que nós iremos constituir a reserva, tá? Nós iremos fazer aqui, lançamentos de reserva. Vou colocar aqui. Vou debitar a conta lucro. Lucro 682. Vou creditar reserva legal. Qual que é o valor da reserva legal? 34 mil. Crédito, reserva, contingência, reserva de contingência, valor 64 mil. Crédito, reserva estatutária, 87 mil. Aí eu vou colocar o restante aqui, expansão de lucro. Tá? A expansão de lucros é o que sobrar aqui, tá? Vamos ver aqui. Menos esse, menos esse, menos esse. Então, 498. Então, lá no diário, ficaria dessa forma aqui, tá? Débito, lucro, que eu estou zerando o meu lucro está acreditado aqui,
Aí vou debitar para zerar, crédito, 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 crédito para as reservas, tá? Vou precisar abrir um razão para a conta lucro, vou precisar abrir um razão para a reserva legal, reserva de contingência, estatutária, expansão de lucro, tá? Então, vou precisar fazer, sim, essas reservas aqui, tá? Isso aqui vai... Mas aí elas eu não zero, não, né? Não, as reservas você não vai zerar, você vai zerar a conta lucro, tá? A conta lucro você precisa zerar, não as reservas. Você está transferindo o saldo da conta lucro para as reservas. Então, você tirou de 682, você tirou 34 para a reserva legal, aí você tirou 67 para a contingência, você tirou 87, e o restante você colocou lá lucro para expansão, tá? Então, zerei apenas a conta lucro. Essas contas de reservas aqui, ela vai aparecer lá no patrimônio líquido, tá? Vai aparecer bem aqui. Ela, no caso, iria aparecer aqui. Tá? Tirar. E... Então, elas iriam aparecer aqui, tá? Aí, reserva de capital. Reserva de capital era 15 mil. Tá? Então, iria aparecer desta forma aqui, tá? Dúvida, gente? Não. O cara tinha ficado com dúvida nessa parte. Ah. Em qual? Não, eu tinha ficado com dúvida nessa questão de como que eu ia fazer a transposição do área aí do área. Aí, no caso, você iria fazer, né? Abrir um razão, tudinho, fazer esses lançamentos aqui, tá? Aham, entendi. Vamos lá. Quem tiver dúvida... Professor, nesse exercício não vai precisar fazer o ARE, não, ainda não, né? De qual? Da Esse teoria de contabilidade que eu passei, não. É só a DRE, tá? Vocês precisam fazer a DRE aí. E a constituição de reserva, né? Isso. Tá? Dúvidas? Vamos lá, gente. Professor, professor, Sim. esse exercício aqui, porque caiu fora no que eu estava, se for mudou, é a continuação da que você está fazendo, é outro? Não, é a continuação, tá? É a continuação. Você pegou aquele resultado que deu lá na RE e jogou aqui? Foi isso? Isso. Tá? Então você continuou com aqueles, mas o exercício em si, você tinha passado? Não, isso aqui não é o igual o de ontem, tá? O da aula de ontem. Isso aqui, tá? É a continuação dos exercícios que nós estamos fazendo, tá? Com relação à teoria da contabilidade, que é a DRE. Tá? Então, eu montei... mas eu tô... A minha pergunta é, você estava fazendo exercício antes, você encerrou aquele, né? Daqui é outro. Isso que eu... Não, eu montei a DRE, né? Achamos o lucro, achamos o lucro, e do lucro nós constituímos a reserva, né? Para ficar o entendimento aqui mais fácil, tá? Então, isso aqui das reservas é a continuação deste exercício aqui, tá? Que nós fizemos aqui. Eu vou passar isso aqui para vocês, tá? Vou colocar lá no portal de vocês, tá? Para vocês depois, se tiver com dúvida, tá? Dúvidas? Estão na prova? Que prova, professor? Gente, tem que ter prova, né? Tá difícil aqui. Tá de nada, professor, vou ser sincera. De nada, fiquei mais perdida. Não, mas... Tá tranquilo. Essa RE, você tem que pegar as contas e colocar na estrutura, tá? Existe uma estrutura e precisa ir lançando, tá? Tá com dúvida, tenta montar ela para todas as contas, aí manda para mim, aí eu vou falar no próprio, não, essa tá errada, tá? Mas tentem ir fazendo, tá? E manda para mim, manda foto, que aí eu vou respondendo, não, essa conta não é aí, essa conta é em tal lugar, tá? Mas tenta colocar dentro das estruturas,
Tá? Então, de mandar para o senhor dar uma olhada? Ah, pode sim, gente, pode. Estou respondendo a todos aí, tá? Não tem problema não. Beleza, vou mandar daqui a pouco. Beleza. Terminar aqui já mando. Tchau. Tá. Dúvida, gente? Podemos encerrar por hoje? Para mim, sim. Então. Mais alguém quer? Professor, tem uma dúvida aqui, ó. Sim. Na constituição de reserva, Sim. eu tenho 20% para usar para fazer a constituição de reserva do valor do lucro líquido, né? Sim. Tá. Eu tenho que usar o valor total dos 20% ou não necessariamente? Não, você tem que chegar até o limite dos 20%, tá? Você tem que chegar no limite do 20%, tá? O total de todas as reservas tem que dar o valor do 20%, né? Não, não. O valor da reserva legal, o limite da reserva legal, tá? É 20% do capital social ou 30% opcional, né, do capital mais a reserva de capital. Então é só a reserva legal que não pode ultrapassar 20% do capital social, tá? E os 30% do limite opcional, tá? Então, porque no exercício que o senhor passou, Sim. a reserva de lucro é para fazer o restante. O restante é para colocar na reserva de lucro, né? Sim, isso. Então, o restante do valor total do lucro líquido? É, o restante que sobrou do lucro, né? Então, vocês pegaram o lucro, constituíram uma reserva legal, uma reserva estatutária, uma reserva de contingência. Então, o que sobrou do lucro, aí vocês fazem a reserva que está pedindo lá. De acordo com o lucro líquido, né? De acordo com o lucro líquido. Então, vocês irão pegar a reserva, o lucro líquido, vai deduzir as reservas que vocês já constituíram, aí vai sobrar lá o lucro líquido. Aí vocês irão destinar para a reserva que está pedindo lá. Acho que é lucro para expansão, alguma coisa assim. Reserva de lucro a realizar. Isso, então a reserva de lucro a realizar. Então o restante você vai fazer essa reserva aí. Então, nesse caso, vai usar 100% do lucro líquido, né? Isso, vai dar sempre, se você somar todas as reservas, tem que dar o valor do lucro líquido. Se não der, porque você deixou de fora alguma aí. Isso. Tá, entendi. Tá? Entendi, professor, já entendi. Beleza, gente? Tudo certo, aí tá certo. Então, já que ninguém mais fala. Sobre a aula de antes, você já colocou no portal? Não, estou postando agora, tá? Deve estar terminado, já vou colocar lá, tá bom? Tá, João, tá bom. Então, boa noite, gente, bom descanso. Qualquer dúvida, tá? Mandem para mim, mas tentem fazer, tá? Manda a dúvida já respondido, porque se tiver errado, eu já falo que está errado, tá? Boa noite, bom descanso e até semana que vem. Semana que vem, coisa nova. Boa noite, professor. Boa noite, tchau.